Olá, seja bem-vindo ao treinamento de ergonomia no home office. Eu sou a Camila Vanzo, ergonomista, e vou te apresentar algumas orientações ergonômicas de como deixar o seu posto de trabalho mais organizado, adequado e melhorar ainda assim o seu desempenho. Vamos iniciar falando sobre a mesa. Para assegurar conforto, é preciso escolher uma mesa onde você consiga organizar todos os acessórios do seu dia a dia, como notebook, teclado, mouse, caneta, um acessório para anotação, enfim. Tudo que você mais utiliza no seu dia a dia deve compor na sua mesa, ou seja, ela deve ter uma largura de no mínimo 80 a 110 centímetros, uma profundidade de no mínimo 60 centímetros e uma altura de 72. A borda anterior da mesa preferencialmente deve ser arredondada para gerar mais confortos ao apoio do seu antebraço. A superfície da mesa deve ser fosca, evitando o reflexo da luz nos olhos. Evite mesas de vidro, mesas com superfícies brilhosas como laca ou outro componente. O espaço abaixo dela deve permitir o encaixe do seu corpo e a movimentação da cadeira. Evite acessórios muito grandes como mochila, lixo, isso pode impedir e atrapalhar a movimentação das suas pernas embaixo da mesa. Ainda sobre a mesa, uma dica é deixar todos os acessórios que você mais utiliza no seu dia a dia próximo do seu corpo, como agenda, uma caderneta de anotação, caneta, celular, deixe tudo bem próximo. Para assegurar essa distância, vou pedir para você colocar o seu cotovelo em cima da mesa, faça um ângulo de 180 graus, ou seja, tudo deve estar neste ângulo, bem próximo do seu corpo, evitando torções e desconforto para pegar esses objetos. A cadeira é um componente muito presente em nosso dia a dia, seja no trabalho, na cozinha, no carro, transporte público, enfim. Passamos boa parte do tempo sentados e por isso é importantíssimo que ela seja confortável. A altura da cadeira deve ser regulada para que a planta dos seus pés fiquem apoiadas ou no chão ou no apoio de pés. Seus joelhos devem estar flexionados a um ângulo de 90 graus. Isso facilita a circulação sanguínea dos membros inferiores e o retorno venoso das pernas. Vou fazer um parêntese aqui para falar sobre o suporte de apoio de pés. Este equipamento ele só é indicado para pessoas de estatura baixa e que tenha dificuldade de apoiar os pés no chão, ou seja, abaixo de 1,65 de altura. Voltando para a regulagem das cadeiras, seus cotovelos eles devem ficar apoiados em cima da mesa ou no braço da cadeira. Uma das queixas muito comuns da postura sentada são as dores na região lombar. Muitos dizem que a nossa coluna é reta, mas na verdade a nossa coluna ela é alinhada, preservando as curvaturas de lordose e cifose. Por isso, a região lombar deve ficar apoiada o tempo todo no encosto da cadeira. Também é importante que a cadeira fique o mais próximo possível da mesa, para que seu corpo fique encaixado no posto de trabalho. E agora, que você já sabe como ajustar a sua cadeira, eu vou comentar o que você jamais deve fazer. Nunca sente-se sobre a sua perna ou deixe elas cruzadas ou apoie os pés no rodízio da cadeira. Todas essas posturas diminuem a vascularização da região, aumentando as dores nas pernas, o inchaço e uma possível varizes ou vasinhos. Uma dica para manter a sua postura alinhada ao longo do seu dia é colocar avisos na sua agenda, no computador, no celular, aproveitar para realizar alguns alongamentos, dar algumas espreguiçadas. Falarei disso mais no final. Para adequar a altura do notebook, é essencial o uso do suporte. Ele possui vários níveis de ajuste de altura. Para saber o ideal para você, basta olhar para frente. Na linha do horizonte, você deve avistar a parte superior da tela, ou até 15 graus para baixo. Esta é a altura ideal para você. Também é importante que a tela tenha uma pequena inclinação para trás, algo entre 10 e 15 graus. Essa inclinação evita o reflexo contínuo nos olhos e ofusca reflexos de luminárias ou janelas. Fique atento à iluminação da tela. Se você inclina o seu tronco com frequência para frente para poder enxergar, pode ser baixa luminosidade. Para saber a distância ideal do monitor, você deve estender o seu braço à frente, os seus dedos devem aproximar da tela
Isso deve ter aproximadamente entre 50 a 70 centímetros. Esta é a distância ideal do seu corpo para o monitor. Já o teclado e o mouse, eles devem ter mobilidades e serem independentes. Para mexer no mouse, faça sempre movimentos circulares com punhos, evitando fazer movimentos lateralizados. E para digitar no teclado, as travas devem estar abaixadas. Isso porque constantemente mantemos a nossa cervical em inclinação. Essa é a parte mais delicada de toda a nossa coluna, afinal, ela suporta a estrutura da nossa cabeça, que pesa aproximadamente 5 a 9 quilos, e que quando inclinamos temos uma ação da gravidade que multiplica esse peso para aproximadamente 25 quilos. E com isso, a musculatura presente nessa região não é capaz de suportar tamanho peso sobre ela, acarretando em dores, inflamações e até mesmo lesões. Isso tudo levou ao ser humano uma regressão anatômica, chamada de pescoço de pesto, ou seja, mesmo sem o celular, a nossa coluna se mantém levemente inclinada. E para evitar todos esses problemas, eu vou te passar algumas dicas. Comece pelo modo de atender o telefone. Se você usa constantemente o seu celular, procure utilizar um fone ou um headset para atender, evitando pressionar o telefone sobre o ombro. Já na hora de fazer uma consulta no aparelho, ele deve ficar posicionado na frente do seu rosto. Para isso, coloque os seus cotovelos apoiados na mesa e traga o celular à frente do rosto. E se você for fazer algo que exija bastante movimentação dos dedos, como ler um livro, ver algumas fotos, procure fazer isso com o dedo oposto. E cuidado! Nunca utilize seu celular enquanto você caminha na rua. Além de ser perigoso, você pode levar um tombo ou até um esbarrão. E a cada 15 minutos de uso do celular, é importante que você faça alguns alongamentos para os dedos e para as mãos. Vou te mostrar alguns exercícios. Estenda os seus braços, abrindo e fechando a palma da mão. Isso aumenta a circulação sanguínea e faz uma ativação do músculo e articulação. Feche as mãos colocando o seu polegar para dentro, todos os seus dedos em volto e vai girando levemente, trabalhando a região de punho e antebraços. Fazendo um alongamento dessa região, posicione as suas mãos para baixo, sentindo o alongamento de toda a extensão de punho e antebraço. Todos os dedos agora, volte a sua palma da mão para baixo, apoie a mão sobre os dedos e puxe levemente para trás. Sinta o alongamento também da região de punhos e antebraços. A mesma mão, alterne para o outro lado. Muito bem, agora é só realizar os mesmos movimentos com a outra mão. Procure ter um horário para iniciar e finalizar o seu expediente. Às vezes acabamos misturando a rotina doméstica com a rotina de trabalho, envolvendo em várias atividades e não percebemos o tempo e acabamos estendendo muito o horário de trabalho, trabalhando à noite, às vezes trabalhando até de madrugada. Então procure se planejar e trabalhar dentro do horário comercial. Ao sentir que o seu ritmo está diminuindo, a sua produtividade está baixando, procure levantar, vai tomar um copo d'água, procure se movimentar. Isso aumenta a circulação sanguínea, promovendo uma maior oxigenação e aumentando a sua atividade cerebral. Inclua pausas na sua rotina. Elas nutrem o nosso corpo e mente para vivermos com mais bem-estar. Se você for se alimentar, evite fazer isso na sua mesa de trabalho. Vá até a sua cozinha e procure dar atenção para o alimento, desviando um pouco o foco do trabalho. Na hora de escolher o que comer, priorize alimentos leves, nutritivos, garantindo uma sensação de conforto e saciedade ao longo do dia. Evite alimentos pesados que te deixam com a sensação de cansaço e mal-estar. Mantenha sempre uma garrafa ou um copo de água ao lado do seu posto de trabalho, para ir se hidratando ao longo do dia. Não adie as suas idas ao banheiro. Procure sempre fazer as suas necessidades fisiológicas sempre que sentir vontade. O equilíbrio entre as esferas física, mental, espiritual e emocional é fundamental. Algumas ações simples no seu dia a dia podem ajudar nessa estabilidade,
como realizar algumas respirações profundas, fazer meditação, prática de exercícios físicos e atividade de autoconhecimento. Tudo isso vai gerar reflexões e controle emocional. Nesta última parte do treinamento, irei compartilhar com você alguns exercícios para realizar ao longo da sua jornada de trabalho. Vamos iniciar os nossos exercícios para relaxar o seu dia? Entrelace suas mãos na frente do corpo, eleve os seus braços, fazendo um alongamento para relaxar a sua postura sentada. Alongando toda a sua coluna, mantenha o abdômen contraído, o corpo relaxado, faça uma inclinação lateral, sentindo alongar desde o braço até a região do abdômen. Lentamente faça o mesmo movimento para o outro lado, iniciando o alongamento no braço, passando pela região das costelas e abdômen. Sinta esse alongamento, relaxando a sua coluna. Pode ir voltando lentamente, vai soltando os seus braços. Inicie agora o movimento circular com os ombros. Fechem um pouquinho mais as pernas, vai circulando e aquecendo toda essa região de ombros e coluna cervical. Muito bem, agora iremos alongar toda a parte anterior. Posicione suas mãos atrás da cabeça, afaste um pouquinho mais as pernas e empurre os seus cotovelos para trás. Sinta o alongamento de toda a parte anterior do seu tronco. Isso auxilia muito para quem trabalha com a postura inclinada, com a coluna muito inclinada e o tronco para frente. Agora você vai fechando devagar os seus cotovelos, fechando as suas pernas e inclinando o seu corpo à frente, como se fosse um caracol. Muito bem, pode ir retornando devagar, descendo os seus braços, soltando o seu corpo. Prontinho. E agora nós iremos fazer alguns movimentos para o membro inferior. Como trabalhamos muito tempo sentados, nós iremos iniciar fazendo ativação das pernas, mantendo elas paralelas, subindo e descendo na ponta do seu pé para ativar o retorno venoso, ou seja, melhorando a nossa circulação sanguínea. Isso, muito bem. Agora iremos alongar a parte da frente da coxa. Procure apoiar numa parede, numa cadeira para auxiliar no seu equilíbrio e puxe o seu calcanhar para trás, aproximando do bumbum. Sinta o alongamento de toda a parte da frente da coxa. Muito bem, pode soltar a perna devagar, realize o exercício com a outra perna. E agora nós iremos fazer um alongamento para a parte posterior, ou seja, a parte de trás da perna. Quando ficamos muito tempo sentado, tende a ter um pequeno encurtamento nessa região e às vezes gera um pouquinho de dor ou desconforto. Então estenda a sua perna, deixando o calcanhar para frente, faça uma pequena inclinação do seu tronco, tentando aproximar as mãos dos pés. Sinta o alongamento desde a região da panturrilha, a parte atrás do joelho e a parte posterior da coxa. Muito bem, pode retornar devagar, faça o mesmo movimento com a outra perna. Agora, vamos fazer alguns exercícios para a região cervical. Essa região geralmente é muito acometida pela inclinação do celular, por manter o corpo inclinado para aproximar da tela. Vamos alongar e relaxar. Faça movimentos circulares, aquecendo a região e ativando toda a musculatura da parte cervical e do seu pescoço. Muito bem, deixe seu pescoço parado ao centro e agora olhe para trás. Mantenha a sua boca fechada e sinta o alongamento de toda a parte anterior do pescoço. Muito bem, fazendo o inverso, o seu queixo vai para baixo, se aproximando da região peitoral e a sua mão vem apoiando o movimento. Sinta o alongamento de toda a parte posterior. Muito bem. E para finalizar, afaste os seus braços, ampliando bem o seu corpo, sinta um alongamento, inspire bem forte, solta o ar, fechando com o alto abraço bem apertado. Muito obrigado, se cuidem!
Chegamos ao fim desse treinamento. Espero ter colaborado para melhorar a sua qualidade de vida e o seu bem-estar no seu dia a dia. Muito obrigado pela sua atenção e a sua participação. Até uma próxima!